Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade, né, aos nossos assuntos, certo? O nosso assunto de hoje será integrais múltiplas. Antes de começarmos, né, a falar de integrais múltiplas, vamos lembrar, né, alguns fatos básicos relativos à integral definida para funções de uma variável real, certo? Assunto que foi visto lá no cálculo 1. Então tá aí, ó. Se f de x é definida, né, nesse intervalozinho AB, certo? O que é que você vai fazer? Você vai simplesmente subdividir esse intervalo AB em n subintervalos xi menos 1 xi, de comprimento igual a delta x, que é igual a b menos a sobre n. Logo em seguida, você vai escolher, né, pontos arbitrários x e estrela em cada um desses subintervalos. Em seguida, você vai estar formando, né, a soma de Riemann. Tá aí o somatório de I variando de 1 até n, f, x e estrela, delta x. Vamos chamar aqui de 1. Certo? Depois, se tomarmos o limite dessa soma, com n tendendo ao infinito, vamos obter a integral definida de a até b dessa função, que vai ser dada como sendo integral de a até b, f de x, d de x, como sendo o limite, né, do somatório de I variando de 1 até n, f de x e estrela delta x, com n tendendo ao infinito. No caso especial em que f de x é maior ou igual do que zero, a soma de Riemann pode ser interpretada como a soma das áreas dos retângulos aproximadores da área, né, da figura a seguir. E essa integral, né, ABF de x d de x, ela representa a área sobre a curva y igual a f de x de a até b. Tá aí, tomando a função f de x, y, né, maior ou igual do que zero, né, você pegou o intervalozinho AB, né, subdividiu esse intervalo AB em n subintervalos, xi menos 1 xi, de comprimento delta x. Logo em seguida, você escolheu pontos arbitrários, tá aí, ó, xi estrela, x2 estrela, x3 estrela, assim sucessivamente, né? Daí você simplesmente tem como encontrar, né, a integral, né, de a até b dessa função f de x d de x, certo? Que nada mais é do que a área, né, sobre essa curva de a até b. Beleza, pessoal? Tranquilo? Isso aqui para a função de uma variável. Para a função de duas variáveis, vamos fazer o seguinte. Vamos considerar uma função f de duas variáveis definida num retângulo fechado. Certo? Tá aí a região retangular. Inicialmente, você vai supor, né, para f de xy maior ou igual do que zero. O gráfico de f é a superfície com equação z, tá aí, igual a f de xy. Ou seja, esse Szinho aí, certo? É o sólido que está contido na região acima de R e abaixo do gráfico de f. Ou seja, o sólido ele é dado como sendo XYZ pertencente a R3, tal que z maior ou igual do que zero e menor ou igual do que f de xy. XY pertencente a R. O nosso objetivo, né, da nossa aula é exatamente determinar o volume desse sólido. Ou seja, você quer encontrar o volume do sólido, né, que está acima dessa região R, como mostra a figura aqui, né, e abaixo de f de xy. Beleza? Então você quer calcular o volume desse sólidozinho aí. Tranquilo? Então, para isso, ó, o primeiro passo é o seguinte. Você vai simplesmente dividir o retângulo R em subretângulo. De que forma? Você divide o intervalo AB em m subintervalos xi menos 1 xi, de mesmo comprimento ΔX, b menos a sobre m. Logo em seguida, divide o intervalo CD em n subintervalos, yj menos 1 yj, de comprimento ΔY, que é igual a d menos c sobre n. Logo em seguida, você vai traçar retas paralelas aos eixos coordenados, passando pelos extremos dos subintervalos, formamos assim os subretângulos. Tá aí. Onde cada um, né, dos quais ele vai ter área
como sendo igual a ΔX vezes ΔY. Então tá aí os subretângulos, né? RJ igual a... Aí você sai fazendo cartesiano, né? XI menos 1 XI, YJ menos 1 YJ, que é igual a XY, né? Tal que X maior ou igual do que YI menos 1, e menor ou igual do que Y, menor ou igual do que XI, desculpa. Y maior ou igual do que YJ menos 1, menor ou igual do que YJ. Tá aí os subretângulos. Tá aí a figurazinha, né, para mostrarmos, né? Você pegou a região R, né, e simplesmente subdividiu essa região, certo? Em subretângulos. Feito isso aí, perceba, né, que você passou retas paralelas, não foi isso? Aos eixos coordenados, né? Então, de fato, você encontrou o que? O nosso R e J, né? Como foi dito agora há pouco. Onde cada um com área igual a ΔX vezes ΔY. Beleza, pessoal? Tranquilo? Logo em seguida, né, se escolhermos um ponto arbitrário, né, que chamaremos, né, o ponto amostra, que é o XIJ estrela, YJ estrela, em cada RJ, né? Então, ó, você vai simplesmente, ó, poderemos, né, aproximar a parte de S, que está acima de cada RJ desse, por uma caixa retangular fina ou coluna com base RJ e altura FXIJ estrela YIJ estrela, como mostra na figura. Tá aí, ó. Você pegou a região, né, o retângulo, subdividiu esse retângulozinho, aí você escolheu aí o ponto amostra, né, como a gente percebe aí, XIJ estrela, YIJ estrela, certo? Em cada RJ. Depois da escolha, você vai poder aproximar, tá aí, ó, a outra figurazinha, né? Você vai poder aproximar a parte desse sólido, ó, que está acima de cada RJ desse por uma caixa retangular fina, ou seja, por uma coluna, certo? Onde a base é RJ e minha altura vai ser FXIJ estrela, YIJ estrela. Beleza, pessoal? Tranquilo? Pronto. Então, ó, o volume dessa caixa, ela é simplesmente dada pela altura vezes a área do retângulo da base. Ou seja, tá aí. A altura é FXIJ estrela, YIJ estrela, vezes o ΔA, onde esse ΔA nós já sabemos que é ΔX vezes ΔY. Se você, né, seguir com esse procedimento para todos os outros retângulos, certo? E logo em seguida somar, né, todos eles, você vai obter o que? A aproximação do volume total desse sólido. Ou seja, você vai encontrar uma aproximação, certo, desse sólido que está acima dessa região R e abaixo de F, como sendo, ó, o volume aproximadamente, né, o somatório de I variando de 1 até M, somatório de J variando de 1 até N, F de X e J estrela, Y e J estrela vezes ΔA. Então, chamamos aqui de 3. Tá aí a figurazinha, né? Se você observar, ó, você sai calculando, né, o volume de cada um desses retângulos aí, depois você sai o quê? Fazendo a soma entre eles, encontrando assim o quê? O volume que está acima de R e abaixo de F. Beleza, pessoal? Nossa intuição, tá aí, ó, observaçãozinha aí, ó. A nossa intuição diz o seguinte, diz que a aproximação dada em 3, que foi vista agora há pouco, ela melhora quando você aumentar os valores de MN. Ou seja, podemos agora, né, portanto, devemos esperar o quê? Que o volume, né, do limite de MN tendendo ao infinito, do somatório de I variando de 1 até M, J variando de 1 até N, F, X, I, J estrela, Y e J estrela, ΔA. Usamos, né, a expressão da equação 4 para definir o volume do sólido que corresponde à região que está abaixo do gráfico de F e acima do retângulo R. Observação. Perceba que você pegou uma função f de x, y maior ou igual do que zero. Mesmo f não sendo uma função positiva, podemos dar a seguinte definição. Tá aí, ó. A integral dupla de f sobre o retângulo R, ela vai ser dada como sendo, ó, integral dupla de R, né, dessa função de duas variáveis dA, vai ser igual ao limite de mn tendendo ao infinito, do somatório de I variando de 1 até M,
do somatório de J variando de 1 até N, F, X, I, J estrela, Y, I, J estrela, delta A. Se, né, o limite existir. O ponto amostra, X, I, J estrela, Y, I, J estrela, ela pode ser tomada como qualquer ponto do subretângulo R e J. Mas, ó, se você escolher, né, se escolhermos como sendo o canto superior direito de cada RJ, ou seja, X, I, Y, J, como mostra a figura a seguir, né, ó, perceba, né, que você pegou um ponto amostra, né, como sendo agora do canto superior direito desse RJ, como mostra a figurazinha aqui. Beleza? Você vai ter o seguinte, então, ó, a expressão da soma dupla ela ficará muito mais simples, ou seja, a integral dupla dessa região R de f de x, y, dA vai ser igual ao limite de mn tendendo ao infinito, do somatório de I variando de 1 até m, do somatório de J variando de 1 até n, xi, yj. Beleza, pessoal? Aí é yj. Delta A. Comparando as definições 4 e 5, vemos que o volume ele pode ser escrito como uma integral dupla. Ou seja, temos agora a nossa definição aí, ó. Se f de xy é maior ou igual do que zero, então, né, o volume do sólido que está acima de R e abaixo de Z, ela é dada como sendo, ó, o volume é igual à integral dupla, né, dessa região R, dessa função de duas variáveis dA. Beleza, pessoal? Tá aí o exemplozinho, ó. Estime o volume do sólido que está acima do quadrado R e abaixo do paraboloide elíptico. Ele quer que você divida R, ó, em 4 quadrados iguais e logo em seguida escolha o ponto amostra como sendo do canto superior direito de cada quadrado RJ. Faça o esboço do sólido e das caixas retangulares aproximadoras. Tá aí, ó. Você pegou a região R, dividiu ele em 4 quadrados, não foi isso? Logo, e depois você escolheu o pontozinho a amostra como sendo do canto superior direito, né, de cada quadradozinho desse RJ. Logo em seguida você encontrou os pontozinhos aí 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, que são os pontozinhos, né, do canto superior direito, que foi o que ele pediu na questão. Então ele quer calcular, pessoal, tá aí, ó, o volume que está acima dessa região R e abaixo dessa superfíciezinha aí, Z. Beleza? Então vamos lá. De que forma você vai fazer isso aí, ó? Você vai pegar o volume, né? Vai ser aproximadamente, ó, tá aí, ó, o somatório, né, de I variando de 1 até M, só que o nosso M é 2, do J variando de 1 a N, que também é 2, dessa função f de x e yj, que são os pontos do canto superior direito, certo? Que foi o que você acabou de verificar na figura que você fez, delta A. Delta A, né, é o delta x vezes delta y, que vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1, certo? Que é a área de cada quadrado. Então, isso aí vai ser igual a f de 1 vezes delta A, mais f de 1, 2 vezes delta A, mais f de 2, 1 vezes delta A, mais f de 2, 2 delta A. Substituindo f de 1, f de 1, 2, f de 2, 1, f de 2, 2 na função que ele deu, você vai ser igual, você vai encontrar o quê? 13 que multiplica 1, mais 7 que multiplica 1, mais 10 que multiplica 1, mais 4 que multiplica 1, ou seja, o volume, né, do sólido que está acima de R e abaixo dessa superfície, né, vai ser igual a quem? Igual a 34. Beleza, pessoal? Observação. Olha só, você vai obter melhor aproximação do volume, nesse exemplo que acabamos de ver, quando você aumentar o número de quadrados. A figura a seguir, certo? Ela mostra como as colunas começam a parecer mais com o sólido verdadeiro e as aproximações correspondentes vão se tornando mais precisas quando usamos 16, 64, 256 quadrados. Tá aí a figurazinha, ó. Então, ó, a aproximação pela soma de rima, né, para o volume abaixo, né, da superfície que você acabou de ver, né, ela vai ficar melhor à medida que você aumentar esse M e esse N. Então, à medida que você vai aumentando o M e N, o volume ele vai aproximando-se cada vez mais, certo? Do valor correspondente.
Tá aí agora, pessoal, ó, a regra do ponto médio, né? Lembrando que os métodos que foram usados para aproximar as integrais simples, ou seja, para a função de uma variável, a gente estudou lá a regra do ponto médio, a regra dos trapézios, certo? E outras regrazinhas, certo? Só que aqui a gente vai dar destaque à regra do ponto médio, onde a definição diz o seguinte, ó. Aí ele diz o seguinte, que a regra do ponto médio para integrais dupla, ela é dada como sendo a integral dupla dessa região R, né? Dessa função de duas variáveis d de A, vai ser aproximadamente o somatório de I variando de 1 até M, o somatório de J variando de 1 até N, f de xi barra yj barra delta A, onde esse xi barra é o ponto médio desse intervalo xi menos 1 xi, e yj barra é o ponto médio desse intervalo yj menos 1 yj. Beleza, pessoal? Tá aí um exemplozinho bem simples, ó. Use a regra do ponto médio com m igual a n igual a 2 para estimar o valor dessa integral, que é a integral dupla dessa região R, dessa função de duas variáveis x menos 3y² dA, onde R é dada como sendo x maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que 2, y maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 2. Pronto, tá aí, ó, você faz a figurazinha, né? Aí, ao verificar, né, a região R, você pegou x, ela é maior ou igual do que 0 e menor ou igual do que 2. O y é maior ou igual do que 1 e menor ou igual do que 2. Então, você encontrou quem? R1, R21, R12 e R22. Tá aí os pontozinhos, né? Que seria quem? 11, 21, 12, 22, certo? Aí você calcula o ponto médio de cada um deles, né? O ponto médio entre eles. Aí o que é que a gente faz? Você vai encontrar calculado o ponto médio de cada um, né? Onde o ponto médio no caso aí x1, né? Vai ser o quê? Vai ser 1, 2, o x2 vai ser 3 meios, o y1 barra vai ser 5 sobre 4 e o y2 barra vai ser 7, 4. A área de cada subretângulo desse, que é o nosso ΔA, vai ser igual a quem? Vai ser igual a 1 meio. Logo, né, pela definição de ponto médio, né, a integral dupla dessa região, dessa função de duas variáveis d de A, vai ser igual ao somatório, né, de I variando de 1 até 2, somatório de J variando de 1 até 2, de f de x e barra yj barra ΔA, que isso aí vai ser igual a... Aí você sai fazendo, né? Igual a f de x1 barra y barra ΔA mais fx1 barra y2 barra ΔA mais fx2 barra y1 barra ΔA mais fx2 barra y2 barra ΔA. Ou seja, você sai fazendo o procedimento, né? Todinho. Aí depois você substitui lá na função, aí encontra os valorezinhos, aí vem para cá e essas continhas aí todo mundo dá para fazer, né? Então você vai perceber o quê? Que eu vou ter como resultado, né, dessa integral dupla dessa região um valor, né, aproximadamente igual a menos, né, 11,875, ou seja, um valor aproximado. Beleza, pessoal? Dessa integral dupla dessa região. Tá aí as propriedades, né, das integrais duplas, certo? Que é análogo a das integrais que foram vistas lá no cálculo 1, né? Tá, a integral dupla da soma é igual à soma das integrais duplas, né? A integral da constante, a constante sai para fora, né, da integral, onde C é uma constante. Aí se f de x e y é maior ou igual do que g de x e y para todo x, y e r, então a integral dupla dessa região, dessa função f de x, y, dA, vai ser igual à integral dupla dessa região R, g de x, y, dA. Beleza, pessoal? Então, a gente encerra a nossa aula de hoje, certo? Obrigado e até a próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.